Olá, tudo bem? Eu sou Ricardo Mitucci e este é mais um episódio do podcast Leia a Bula, um podcast com Dante Gallian e comigo nesta segunda temporada, Ricardo Mitucci, sua dose semanal de literatura e saúde da alma. Divino Dante Gallian, meu amigo mestre, bom dia, boa tarde, boa noite, como vai? Tudo bem? Tudo bom, e você, Ricardo? Também, tudo em ótimo? Tudo ótimo, graças a Deus. Dante, vamos falar sobre um tema hoje, como os demais, um tema próprio do humano, digamos assim, né? Já me apropriando de algo que eu diria que em breve estará nas principais livrarias do Brasil, relacionado ao seu novo livro, mas não vou dar spoiler por enquanto. Mas quero falar de um tema que a mim também é muito caro. Mas antes de falar sobre o tema, eu quero lhe fazer uma pergunta íntima, mestre. Você me permite? Permito, não sei se eu vou responder. Perguntar não ofende. Vamos lá. Você é um homem ciumento, mestre? Ah, bom, mas aí você tinha que ter perguntado isso para a minha Beatriz. Mas assim, eu não sei o que ela diria, mas assim, depois de 30 anos de casado, eu acho que eu sei mais ou menos o que ela responderia. Não, eu não sou um homem ciumento. A maturidade nos faz ser menos ciumentos, é o que me parece, eu não sei você, mestre. Eu acho que a maturidade ajuda, mas eu acho que essa é uma característica interessante, né? Ela é quase constitutiva das pessoas, né? Tem certas pessoas que são ciumentas, ponto. Tem outras pessoas que não são. E tem pessoas que, em não sendo, acabam tendo motivos para sê-lo, e pessoas que são ciumentas, mas não tem nenhum motivo para sê-lo, né? É verdade. E é curioso, mestre, porque eu vou evocar um autor aqui que, se eu não me engano, eu tô falando de século XVII, que é Miguel de Cervantes, é século XVII, Perfeito. É isso, né? Final do XVI e início do XVII. Final do XVI, início do XVII, justamente para falar sobre ciúme. Quer dizer, não me parece ser um tema nada contemporâneo, né, mestre? Não, é um dos temas mais antigos da história, não só da literatura, mas como da humanidade. Da humanidade, pois é. Mas eu não vou falar Miguel de Cervantes pela perspectiva de Dom Quixote, que talvez seja, talvez não, né? Certamente é sua obra magna e um dos maiores clássicos da literatura universal, mas vou falar de Miguel de Cervantes a partir de 4 novelas exemplares, que é uma compilação, literalmente, de novelas do Miguel de Cervantes, esse grande gênio da literatura mundial espanhol, né? Autor de Dom Quixote, mas que escreveu aí essas 4 novelas exemplares. Se eu não me engano, você também já leu essa narrativa, ou essas narrativas que compõem esse livro, né, mestre? Sim, são narrativas fantásticas. A gente já discutiu em vários laboratórios também, e são narrativas curtas, são pequenas novelas, e que cada uma tratando de um tema muito específico, mas com uma genialidade que só mesmo Cervantes consegue. E uma curiosidade rápida, mestre, antes da gente entrar no tema propriamente dito, você sabe me dizer, porque eu desconheço, por que novelas exemplares, Dante? Na verdade, ele tirou esse termo, novelas exemplares, de uma perspectiva novelesca italiana. Você sabe que o Cervantes, ele foi obrigado a se exilar na Itália porque ele se envolveu justamente numa briga de ciúmes, num conflito com um nobre, do qual ele tinha, digamos assim, estava namorando a mulher deste nobre. Esse nobre descobriu, eles entraram num duelo, o Cervantes acabou ferindo mortalmente esse rival, e por causa disso ele teve que fugir da Espanha e teve que fazer um grande périplo pela Itália. E esse périplo de Cervantes pela Itália foi muito importante porque foi lá onde, de certa forma, ele bebeu na fonte das novelas exemplares. Por que exemplares, né? Porque elas exemplificam certas atitudes, certas virtudes, né? Essa ideia, que é uma coisa muito cervantina, né? Que também é própria da época dele, de pensar a literatura não só como uma forma de divertimento, mas também como uma forma de informação. Né? Ou seja, ao ler você se diverte e ao mesmo tempo você se converte, né? Você aprende valores, né? Através dos personagens, através das reflexões que a literatura, que a narrativa te traz, né? E é nesse sentido, quer dizer, ele pega os personagens para exemplificar valores, atitudes, posturas humanas. O guru da literatura Dante Gallian explicando para este que pouco entende do negócio, né? Por que novelas exemplares, mas o que importa é que, além da erudição do meu querido amigo mestre Dante Gallian, teremos agora um debate sobre o ciúme. Então, a partir da novela A Ciganinha,
uma das 4 novelas exemplares do volume citado, e o trecho, o excerto que eu separei para a gente falar sobre o ciúme, que, pelo que Dante conta agora, Miguel de Cervantes viveu na pele, sentiu bem o peso do negócio, né? É o seguinte, mestre. O ciúme nunca, pelo que imagino, deixa a inteligência livre para que possa julgar as coisas como realmente são. Os ciumentos sempre olham com binóculos que fazem as coisas pequenas, grandes, os anões, gigantes, e as suspeitas, verdades. Mestre, uma pergunta daquele estilo que eu gosto, pé no peito. O ciúme nos deixa burros ou nos deixa cegos? Ambas as coisas. Só, né? O ciúmes é uma paixão, né? Eu gosto muito dessa palavra que vem do latim passio, que por sua vez é uma tradução do grego pathos. A gente falou, acho que em outro episódio, né? Pathos, doença, né? Exatamente, a mesma origem da palavra patologia, né? E tal como a gente tinha falado, acho que a respeito do amor, não foi isso? Isso, exatamente. Há uns episódios atrás falamos do amor, o amor enquanto doença, o amor enquanto paixão. O ciúme também, né? O ciúme, ele é uma paixão, e como toda paixão, ele, de certa forma, tem um poder mobilizador muito grande. Quantas e quantas coisas a gente não faz por causa dos ciúmes. Quanto você não se lembra, eu também me lembro, quando a gente é adolescente, assim por diante, de tentar espreitar para ver se a pessoa que a gente gosta está saindo com outro, se ela ligou, se ela escreveu alguma coisa no caderno, ou coisa parecida. E a gente tem uma inventividade, assim, absurda, né? E uma coragem também sem comparação. E né? não tem medo do ridículo. Exatamente, né? E a gente se vê fazendo cada coisa que depois, quando a gente para pensar, fala, meu Deus do céu, como é que eu fui capaz de fazer um negócio como esse, né? E é exatamente isso, porque essa é uma característica das pessoas que estão acometidas por uma paixão. Né? E ele coloca aqui, e o Cervantes, como um grande observador e como um grande especialista da alma humana, né? E ao mesmo tempo um grande escritor, um grande mestre das palavras, ele deixa isso muito, muito evidente nessa pequena frase que você reproduziu aqui de uma das novelas exemplares, né? Que é exatamente isso. Eu gosto dessa ideia, né? O ciúme nunca deixa a inteligência livre. Né? Por quê? Porque a paixão, né, quando ela nos acomete, ela bagunça a ordem das coisas. Né? Ela na verdade, ela não permite, ela escraviza o espírito, escraviza o intelecto. E com o intelecto escravizado, preso, fica muito difícil da gente pensar, fica muito difícil daquilo que eu comentava também num podcast anterior, aqui a gente discernir a verdade, né? Então, o que acontece? Mexendo com essa perspectiva da paixão, fica muito fácil você monopolizar uma pessoa. E é interessante porque, apesar de você ter trazido a narrativa do Cervantes, eu já estou aqui pensando num outro autor contemporâneo do Cervantes, só que que viveu um pouquinho mais ao norte, na Inglaterra, que é o William Shakespeare. Ninguém mais, ninguém menos do que ele, né, mestre? Exatamente. Na minha santíssima trindade literária é o filho, mestre. Opa, você está revelando aos poucos. Estou revelando aos poucos. Na aula passada, no encontro passado você falou do Dostoiévski. Dostoiévski é o pai, e Shakespeare é o filho. É o filho. Depois eu falo quem é o Espírito Santo. No próximo episódio você fala quem é o Espírito Santo. Mas assim, todo mundo sabe, né, que as tragédias do Shakespeare são fantásticas, são assim, o suprassumo da literatura e do teatro, e ao mesmo tempo dessa dissecação do humano. Acho que não é por acaso, acho que é uma coisa meio cósmica, né, o fato desses dois grandes autores fundadores da literatura moderna, né, o Cervantes e o Shakespeare, terem vivido na mesma época, morrido no mesmo ano, em 1616, no mesmo dia, 24 de abril, né, ou 23 de abril, alguma coisa assim.
Então é muito doido, né? E, no entanto, a gente percebe efetivamente que os dois estão, à sua maneira, né? A maneira espanhola e a maneira britânica, falando das mesmas coisas, ou seja, falando da alma humana. E a grande tragédia, o grande drama do ciúme no grande estudo das paixões, porque eu penso que o que o Shakespeare fez com as suas tragédias, principalmente, tragédias e comédias, mas de maneira particular nas tragédias, é um verdadeiro tratado sobre as paixões. E o ciúme está justamente na peça Otelo, né? Na peça Otelo, em que o tema principal é justamente o ciúme, né? A gente tem lá o personagem astucioso, no mau sentido, né? O personagem insidioso, que é o Otelo, que é um cara que é invejoso, né? Ele é um cara invejoso, ele é um cara que tem um problema de autoestima, de baixa autoestima e assim por diante, e ele quer de alguma maneira se vingar do Otelo, né? Que é o personagem principal, que está casado com Desdémona, né? E ele quer destruir o Otelo, o Iago, né? O Iago, né? Você tinha falado Otelo. Perdão, é verdade. Na verdade, o invejoso é o Iago, Isso, né? Isso, o invejoso é o Iago. Uhum. Né? Então, o Iago quer destruir o Otelo e ele pensa assim, qual é a principal arma para destruir o homem? O ciúme. E ele vai certeiramente, né? Porque ele não só destrói o próprio Otelo, como também a própria Desdémona, porque no final das contas, sem querer dar spoiler, mas já dando, o Otelo mata a Desdémona porque o Iago incutiu o verme, né? O vírus do ciúme na alma do pobre coitado do Otelo. E por onde é que entra esse vírus? Né? Por uma fraqueza, que é a insegurança, principalmente masculina. Nós, homens, cá entre nós, né, Ricardo? Só como nós, só nós, que está né? nos ouvindo. Exatamente. Né? Nós temos, assim, o homem tem essa característica, né, de ter uma vaidade muito grande. A gente fala muito da vaidade feminina, né? Mas eu acho que falar da vaidade feminina é uma maneira de proteger, de tentar se proteger de algo que é incomensuravelmente maior no homem do que na mulher, que é a vaidade. Né? Então, essa coisa da masculinidade, da gente querer provar enfim, que nós somos mais fortes, que nós somos mais bonitos, que a gente é mais inteligente, que a gente é mais, enfim, que as mulheres gostam mais da gente, assim por diante, né? A gente acaba criando uma imagem de nós mesmos que vai muito além daquilo que realmente ela é, da verdade, né? E isso deixa uma sombra muito grande. Essa sombra é justamente a insegurança. E o Iago, que é um personagem fantástico, o Iago é de uma sutileza psicológica. É interessante porque os personagens, os vilões do Shakespeare são muito mais interessantes do que os heróis. A gente aprende muito mais a respeito do que é próprio do humano com os vilões do que com os heróis do Shakespeare. Muito né? interessante isso. E ele vai justamente nos dando essa dissecação da alma, que eu dizia, e de maneira particular da alma masculina, né? De como é fácil minar, né, a segurança e o equilíbrio, seja racional, seja emocional do homem através desse vírus, dessa doença, dessa paixão que é o ciúme. Perfeito, Dante. Eu acho que a gente começa o papo com um gigante, Miguel de Cervantes, seu conterrâneo, né, Dante? Porque você também é cidadão espanhol, eu tô enganado. Sim, minha mãe é espanhola, né? Meu avô também era espanhol e eu tenho uma ligação muito forte com a Espanha, do ponto de vista não só do sangue, mas também da cultura, da língua, da literatura, né? E pelo fato de ser filho de espanhol, eu também tenho a cidadania espanhola, né? Então estamos aí falando de um gigante que é Miguel de Cervantes. Sí, hombre! Sí, hombre! Mas também estamos falando de outro não menos gigante, muito pelo contrário, que é William Shakespeare, como já falei, como já revelei, o filho da minha Santíssima Trindade Literária. Em breve revelarei quem é o Espírito Santo, com o devido respeito. Por favor, levem isso numa brincadeira, porque hoje a gente tem que avisar, né, Dante? Contém ironia, porque senão vai ter gente que vai achar que eu já tô pecando aqui, a intenção não é essa. Um dos efeitos da questão da literatura é a gente ter também o desenvolvimento de uma coisa que está muito em falta hoje em dia, que é o bom humor. É verdade, né? É verdade. E essa ironia saudável. Exatamente, que a gente, infelizmente, está perdendo
perdendo, mas que a gente pode resgatar através da literatura, né? Autores como esses Cervantes, Shakespeare, Dostoiévski, que foram assim mestres de uma ironia saudável, de uma ironia inteligente, né? Que a gente precisa resgatar de qualquer forma, porque a gente está ficando muito literal. É verdade, tá se levando muito a sério, né? E tá levando a vida muito a sério. E tá perdendo a capacidade de rir de si mesmo, né? A gente está se levando muito a sério. Isso aí não tá muito bom. Aliás, só para encerrar, você citou essa questão de se levar a sério. Esse mesmo livro, 4 Novelas Exemplares, me lembra uma outra novela que nele está contido, que é O Licenciado Vidraça. Fantástica. Aquele cara, a gente também falou alguns episódios sobre a questão de falar a verdade, né, de não ter filtro. É esse cara, mas enfim, já falamos sobre isso, não vou voltar, mas é só para recomendar. Se você nunca leu Miguel de Cervantes, não perca mais tempo. E se você tem medo de começar por Dom Quixote, comece pelas Novelas Exemplares. Boa. Eu acho que é um bom início, né, mestre? Sim. Na verdade, originalmente, Cervantes escreveu 7 novelas exemplares. É que nas edições mais recentes de tradução em português, eles dividiram 4 e 3, né? São 3 novelas um pouquinho maiores e 4 novelas um pouquinho menores. Mas são 7 novelas exemplares, você pode ler uma por semana, e numa semana você termina o livro inteiro. E você, depois que você lê, você já vai ter muito exemplo prático para tentar colocar em prática na sua vida, né? Exatamente. É isso, fica a dica, Ricardo. Fica a dica. Hashtag fica a dica. Mestre Dante Gallian, sempre um prazer imensurável estar contigo. Muito obrigado e até a próxima. Até a próxima, Ricardo. Este foi mais um episódio da segunda temporada de Leia a Bula, um podcast com Dante Gallian e comigo, Ricardo Mitucci. Leia a Bula, sua dose semanal de literatura e saúde da alma, nesta temporada produzido pela Toca Livros. Um grande abraço e até a próxima.